Daí, pessoal, mais uma resolução. Qual é o maior e o menor valor que as funções podem assumir? Dica: relacione a pergunta com a imagem da função. Antes da resolução, né, eu vou pedir desculpas aí que a minha voz está bastante comprometida, estou numa rouquidão extrema, né? Então pode ficar um pouco desagradável aí a sonoridade, né? A voz pode ficar um pouco desagradável, mas é que a gente precisa aí gravar esse vídeo, então vou forçar um pouquinho e vou com essa voz desse jeito mesmo, ok? Bom, então diz que pergunta o valor máximo e o valor mínimo, né, que essa função atinge e manda então fazer isso através da imagem. Então, na realidade, ele está querendo o valor da imagem da função. O valor maior da imagem é o valor maior da função e o valor menor da imagem é o valor menor da função. Antes de fazer a resolução, fazer aquela abordagem rápida a respeito dos parâmetros de deslocamento e de perturbação, vamos dizer assim, dos gráficos de funções trigonométricas dos parâmetros. Colocar uma f de x igual. Como aqui está falando que é seno, vou usar exemplo de seno. F de x igual a mais b vezes seno de cx mais d. Então, esses a, b, c e d são parâmetros que exercem influências sobre o comportamento do gráfico. Por exemplo, o a, ele desloca a função, ele arrasta a função, ele desloca para cima ou para baixo. Depende, né? Se o a é positivo é para cima, se o a é negativo é para baixo. Esse b, ele vai alongar, vai esticar a função ou vai comprimir a função. Vai achatar a função. Então, ele alonga ou ele comprime. E o C aqui está relacionado ao período da função. E aí, então, ele vai também alongar ou comprimir. Qual é a diferença? A diferença é que o B alonga ou comprime a função na vertical e o C comprime a função ou alonga na horizontal. E o D aqui é o deslocamento também da função, só que em vez de cima e baixo, vai para direita ou esquerda. Bom, então isso é um resumo muito resumido, né, muito rápido do comportamento da função trigonométrica a despeito dos seus parâmetros a, b, c, d. E antes de fazer a resolução, eu também preciso te lembrar sobre a função seno de x, f de x igual seno de x, tem o comportamento, aqui vai até 1 menos 1 a imagem, e ela faz esse tipo de movimento. Deixa eu colocar aqui com uma cor diferente. Então isso é a função, e aí terminando aqui isso em 2π. Claro que ela segue aqui, né? Segue realizando aí o seu movimento oscilatório. Bom, ok. E aí que essa função, ela é seno de 10x mais 13. Então eu vou reescrever essa função. F de x igual a 3 mais seno de 10x. Coloquei o 3 na frente, aí tu consegue observar que esse 3, olha só o que ele é. Ele é o a. Quem influencia a imagem da função são os parâmetros a e b. Porque o a faz a função se movimentar na vertical, então isso vai alterar os y's. E o b porque comprime e alonga a função na vertical. Então o a e o b são os coeficientes que interferem na imagem. O c e o d não. Então tu vê que esse 10 aqui, ele é C. Esse 10 ele não interfere na imagem. Então eu posso desconsiderar esse 10 para a imagem. Então me preocupo com esse 3. E aí como fica essa função? Como fica a imagem dessa função? Sendo essa função com um
deslocamento de 3 unidades, né? Porque o a desloca a função, vai deslocar 3 para cima. E essa função, ela continua, já que o b é igual a 1, se o b é igual a 1, aqui antes do seno, ó, b é igual a 1, ela continua tendo 2 unidades de amplitude. 2 unidades de diferença, como tem aqui, ó, de menos 1 a 1, 2 unidades. Então, sempre que o b é igual a 1, acontece isso. 2 unidades de amplitude. Então, a partir disso, eu posso fazer um esboço do gráfico. E aí eu sei que a função... Deixa eu melhorar isso aqui. Eu sei que a função seno, ela começa originalmente aonde? Na origem, no zero. Mas como ela deslocou 3 unidades para cima, né, o 3 é positivo, então eu vou andar 3 para cima. 1, 2, 3. Então a função vai iniciar nesse ponto. Como são 2 unidades de amplitude, eu vou dividir essas unidades, um para cima e um para baixo. Então o gráfico vai ficar assim, ó. Uma unidade para cima, vai até o 4, uma unidade para baixo, vem até o 2. E aí eu tenho então, depois isso segue, né, fazendo o movimento. Mas o que essa aqui, ela vem até o máximo 4 e desce aqui até o mínimo 2. Então isso aqui é a imagem. E nota que de 2 até 4, ó, realmente tem 2 unidades. Então a imagem dessa função, ela varia de 2 até 4. Portanto, o 2 é o menor valor e o 4 é o maior valor. Ele está perguntando aqui, né, o maior e o menor valor. Bom, isso a partir do gráfico. Mas aí tem uma regra prática para fazer isso. Regra prática da imagem da função trigonométrica. A regra prática é a seguinte, ó, a imagem da função, ela varia desde a menos b até a mais b. Tá? Isso serve para seno e cosseno. Então, a imagem da função é igual o a. O que é o a? O a é o valor que soma na função. Nesse caso aqui, ó, é o 3. Menos b. B é o valor que multiplica a função aqui, ó. B é o valor que multiplica a função. B, então, é igual a 1, ó, porque aqui tem um invisível que multiplica o seno. Então, 3 menos 1. E aqui vai o a, que é 3, e o b, que é 1. 3 mais 1. E aí a imagem da função, de forma mais rápida, tu conclui que é 3 menos 1, 2. E 3 mais 1, 4. Mesma coisa que eu obtive aqui fazendo o esboço do gráfico. Ok? Então tem duas maneiras de fazer. Tem essa maneira aqui que ela é mais didática, né? Tu tem um aproveitamento do comportamento do gráfico em função dos parâmetros. E aqui tu tem a regra prática que vai direto à imagem. Ok? Vou fazer mais um exemplo. Bom, agora uma função em cosseno. Vou relembrar aqui rapidamente, f de x igual a mais b, que multiplica ali, como é cosseno, vou botar multiplica cosseno de x, cosseno de cx mais d. Aí lembra, né? O a desloca para cima ou para baixo, o b alonga na vertical ou achata na vertical, o c mexe no período, né? Alonga ou comprime na horizontal, e o D desloca na horizontal. Lembrando que como exercício é de imagem, o que interessa para mim, A e B. Ok? Outra coisa rápida aqui, gráfico da função cosseno de x. Gráfico básico de cosseno de x. Cosseno de x começa no 1 aqui, ó, ponto mais alto,
e faz esse tipo de movimento e volta para o 1. Então ele desce até o menos 1 e volta para o 1 fazendo uma espécie de U. E é isso, segue, né? Então, mais uma vez, a amplitude da imagem, 2 unidades. Então, para cosseno também, né? Se o B é igual a 1, eu tenho uma amplitude de 2 unidades. Ou seja, a amplitude é igual a B vezes 2. Nesse caso, B é igual a 1, 1. Se o B for 1, 1 vezes 2, 2. Então, a amplitude é B vezes 2. Ok. Vou reescrever essa função aqui, ó. G de x é igual a menos 2,1 mais cosseno de x. Olha só, aqui, ó, B é igual a 1. Antes do cosseno eu tenho 1 aqui, ó. Então significa que tem uma amplitude, se B é igual a 1, amplitude igual a 2, ou seja, a distância entre o maior valor e o menor valor é de 2 unidades. Na imagem isso, tá? Então, vou fazer o esboço do gráfico. Como que eu posso pensar nesse esboço do gráfico? Os eixos coordenados x e y, ok? Aí pensa, ó, a função cosseno, ela começa normalmente aonde? Ela começa no 1. Começaria aqui no 1. Mas como tem menos 2,1 aqui, isso aqui é o A, o que que o A faz? O A desloca a função, arrasta a função. Então, como o A é negativo, é menos 2,1, esse arrasto vai ser para baixo. Então, eu vou deslocar 2,1 para baixo. Então, é como se eu saísse do 1 e descesse menos 2,1. E 1 menos 2,1 vai dar menos 1,1. Então, a função vai começar no menos 1,1. Então, se aqui é 1, vou começar um pouquinho para baixo aqui, que é 1,1. Como essa função eu vi que ela vai ter amplitude 2, então ela vai precisar, a partir do 1,1 aqui, deixa eu colocar, a partir do 1,1, ela vai se estender por 2 unidades. Então ela vem 2,1, vem aqui até o 3,1. Se eu pensar que aqui é menos 1, aqui menos 2 e aqui menos 3. Então esse pontinho um pouquinho abaixo é o menos 3,1. Então a função vai ficar assim, ó, ela inicia, vou colocar aqui uma linha de referência, passando pelo menos 1,1. E aqui ela vem até o menos 3,1. E a função então fica assim, do menos 1,1, faz aquele movimento de cosseno, vem até o menos 3,1 e sobe. Então a imagem aqui ficou desde o menos 3,1 até o menos 1,1. Começou no menos 1,1 aqui, ó, e desceu até o menos 3,1, já que eu preciso que ela tenha 2 unidades de amplitude. Por que que tem que ter 2 unidades aqui? Porque antes do cosseno é 1 aqui invisível. Quando é 1 que multiplica o cosseno ou o seno, a amplitude é igual a 1. Aliás, a amplitude é igual a 2. Ok? E na regra prática? Regra prática que funciona para seno e cosseno. Regra prática da imagem diz o seguinte, que a imagem da função é igual a menos b até
o A mais B. A menos B, quem é o A? O A é menos 2,1. Menos 2,1. E o B? O B é 1. Então, mais 1. E aqui, o outro limite da imagem. O A é menos 2,1. E o B, aqui eu fiz errado, deixa eu voltar. É menos 2,1 menos B. Ó, menos B. E o B é 1, então é menos 2,1 menos 1. Agora sim. E aqui eu tenho o A que é menos 2,1 com mais B. E o B é igual a 1. Aqui sim. Aí a imagem da função vai ficar igual menos 2,1 com menos 1, menos 3,1. E menos 2,1 mais 1, menos 1,1. Então tá aqui a regra prática, tu vê que fecha a mesma coisa, certo? Quando tu precisa só de uma solução algébrica, que é o caso dessa questão, que só precisa a imagem, né, só precisa definir o valor máximo e mínimo da imagem, construir o gráfico aqui, ó, é desnecessário, não precisa, né? Pode ir direto para a regra. Por que eu fiz o gráfico? Para que, né, a gente consiga um aproveitamento didático melhor da questão, né, para que tu possa olhar aqui na a resolução algébrica e observar a imagem e comparar com o que eu obtive aqui no gráfico, né? Então isso é uma maneira didática, né, de aproveitar o exercício, mas na realidade a tua necessidade é essa aqui, ó. É disso que tu precisa para fazer o exercício, ok? E aí tem mais um exemplo, que é em cosseno de novo. E aí eu vou fazer sempre a mesma receita, né? F de x. Aqui eu tenho A mais B, que multiplica cosseno de x. Então é cosseno de cx mais D. Lembrando que o A desloca para cima ou para baixo, que o B alonga a função ou encurta a função na vertical, que o C alonga a função ou encurta a função na horizontal, e o D desloca a função para a direita ou para a esquerda, ok? Lembrando também que o comportamento da função cosseno de x, f de x igual a cosseno de x, tipicamente é aquela curva que inicia no 1, desce até o menos 1, faz isso. Claro que isso aqui segue, isso aqui segue. Então, 1, menos 1. E ela finaliza aqui em 2π. Então, relembrando, né, que a imagem aqui, ó, tem uma amplitude de 2 unidades. Isso é o típico para a função cosseno de x e seno de x. E lembrando que sempre que o b for igual a 1, eu tenho uma amplitude de imagem, um espaço de imagem, uma distância aqui, ó, entre o máximo e o mínimo, eu tenho uma distância de 2 unidades. Então, amplitude igual 2 unidades. Então, dá para dizer que a amplitude é igual ao b vezes 2. Ok? Bom, aí nessa função aqui, ó, eu tenho 0,8 vezes 4x. Esse 4 aqui, ele não interfere em nada na imagem, ele é o c. O c tem a ver com o período da função. Tem a ver com o eixo x, não com o eixo y. A imagem ela é interferida pelo coeficiente a e pelo coeficiente b. Então esse 4 não entra no meu cálculo. E aí eu tenho um b igual a 0,8. Lembra que a amplitude da imagem é igual aqui, ó, b vezes 2. Então, b
vezes 2 é 0,8 vezes 2, que está dando 1,6. Então isso é o tamanho da imagem. Em vez de ter duas unidades, esse tamanho será de 1,6. Se é 1,6, eu tenho 0,8 para cima e 0,8 para baixo. Então o gráfico dessa função vai ficar xy, função cosseno, não tem deslocamento, né? Essa função, ó, o a aqui, ó, é zero, não tem a. Já começa com 0,8, 0,8 aqui é b. Ele não tem a, não tem número somando, nem diminuindo a função. Então o a é igual a zero. Se o a é igual a zero, que eu sei que a função vai começar no seu lugar normal. Vai começar da mesma forma. Aí pensa, se eu tenho uma amplitude de 1,6 e essa função não sofre deslocamento, então nota que o eixo x aqui, ó, ele continua sendo o eixo que vai dividir a função em duas partes iguais. Nesse caso é um para cima e um para baixo. Então o zero, vamos dizer assim, né, o x divide em duas partes iguais, porque o a é igual a zero. Sempre que o a é igual a zero acontece isso. Então aqui também, como a é igual a zero, significa que eu tenho uma parte para cima e uma parte para baixo. Sendo uma amplitude de 1,6, é 0,8 para cima e 0,8 para baixo. Então eu começo aqui no 0,8, faço esse movimento e venho aqui embaixo até menos 0,8. E aí então essa é a minha imagem. Então a imagem dessa função, ela vai de menos 0,8 até 0,8. Então isso é uma forma de fazer a partir do aspecto gráfico. Nessa função aqui vai ter o seu período alterado, então ela não vai ficar em 2π, ou não vai terminar em 2π, tá? Bom, mas a imagem que interessa, então de menos 0,8 até 0,8. E na regra prática, como que poderia se fazer isso? A regra prática diz que a imagem da função seno-cosseno é igual a menos b até a mais b. Então, a imagem da função é igual. Quem é o a? Bom, não tem a aqui, né? Não tem número somando nem diminuindo. A é zero. Então é 0 menos b. Quem é o b? O b está aqui, ó. b é igual a 0,8. É o valor que multiplica a função. Está aqui, ó. Valor que multiplica a função trigonométrica. Então, 0 menos 0,8. E aqui a é igual a 0 mais 0,8. Imagem da função será de menos 0,8 até mais 0,8. Esse é o ponto menor, esse é o ponto maior, que é isso que ele está pedindo aí. Ok? Então era isso, né? Espero que tenha aproveitado. Nós fizemos a elaboração gráfica na forma de esboço da função. E aí visualizamos a imagem e também determinamos essa imagem a partir de uma regra prática mais algébrica. Ok? Espero que isso tenha te ajudado. Obrigado pela tua visita. Desculpa mais uma vez pela minha voz que está horrível. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.